E vamos à nossa aula de colocação pronominal. Tenho certeza de que você já teve dúvidas na hora de escrever. Eu escrevo ressalta-se ou se ressalta? Será que esse pronome ele vem antes ou ele vem depois? Eu falo eu amo ela? Nossa, que feio, hein? Ou eu lhe amo, ou eu a amo. Deus lhe abençoe ou Deus a abençoe. Olha, é uma confusão. Essa matéria é uma confusão. As pessoas têm bastante dificuldade, mas você vai ver que é simplesinho, tá? Então, vamos relembrar aqui a questão dos pronomes, tá? Então, a gente vai ver aí aqui essa introdução que vai ser fundamental para você se guiar aqui pelas regras. Eu trouxe aqui uma tabela com os nossos pronomes, né? Do caso reto, do caso oblíquo e do caso oblíquo tônico e átono, tá? Nesse caso aqui, mas não precisa complicar, não precisa decorar esses nomes, só quero realmente que você visualize, né, e entre aí no contexto dessa matéria dos pronomes. Então, a gente tem os pronomes do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, e a gente tem os pronomes do caso oblíquo, tônicos, me, mim, comigo, te, ti, contigo, o a, o lhe, que nós veremos hoje nessa aula, se, si, consigo, nós, convosco, e assim por diante. E agora eu vou mostrar aqui para vocês como a gente vai fazer o uso desses pronomes. Então, trouxe aqui até, relembrando o conceito, né, do pronome oblíquo átono. Então, eles são aqueles que não vêm acompanhados de preposição. Já falamos muito sobre preposição ao longo desse curso aí. Eles são pronomes exercendo função de complemento do verbo, então eles não precisam estar acompanhados de uma preposição para que o sentido seja entendido. Então eu digo o seguinte, o aluno realizou a prova. Quem realiza, realiza algo ou alguma coisa. Perceba que eu não disse eu não falei de, não falei gostar de, né? Geralmente eu trago esses exemplos. Então o aluno realizou a prova. Como vai ficar? A gente vai pegar esse complemento, a prova, porque quem realiza, realiza algo, a prova é o complemento do verbo, e a gente vai substituir pelo pronome a. Então, o aluno realizou a. Mas calma que a gente já vai entender como chegamos aqui. E aí a gente tem os pronomes oblíquos tônicos, que eles precisam estar acompanhados de alguma preposição para que o enunciado faça sentido. Por exemplo, ele contou o segredo para ti, tá? Então aqui o para está acompanhando o ti para fazer sentido. E aí eu trouxe aqui um macete para você entender a diferença entre o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto. Parece, né, um nome complicado, a gente já ouviu muito esse nome lá na escola, mas agora você vai entender a diferença deles, principalmente porque você já entendeu o que é uma preposição. Meu amigo, se você ainda não entendeu o que é uma preposição, escreva aqui nos comentários, professora, pelo amor de Deus, não entendi o que é preposição, que eu desço aí nos comentários para explicar a você. Reassista as aulas em que a gente fala sobre preposição, lá na aula da crase, na aula do onde eu também trago a introdução falando sobre preposição, tá? Então vamos lá. O que eu trouxe aqui nessa imagem, né? Eu trouxe essa imagem montada da série Friends, não sei se você já assistiu, mas aqui a gente vai prestar atenção na posição dos personagens. Então aqui a gente tem o verbo que eu chamo de transitivo indireto, que é o was. A gente tem a preposição que anda junto com o was, que aqui nesse caso é o Joey. E a gente tem um complemento do objeto indireto, que é a Rachel. Não sei se vocês se lembram, mas agora eu já vou dar o que a gente chama de spoiler, né? Já vou dar uma prévia aqui, né? Mas em algum momento aí, a Rachel, ela se envolve tanto com o Ross como com o Joey também. Então, esses dois aqui, eles andam juntos e eles querem um complemento, porque eles querem a Rachel. A Rachel é o complemento do objeto indireto. Então, a gente tem o verbo transitivo indireto, e o que o verbo transitivo indireto quer? Ele quer o seu complemento. O Ross quer a Rachel, é isso mesmo. Mas entre o Ross e a Rachel há uma preposição. O Joey tá ali no meio do caminho, né? Tá ali, ó, travando a passagem.
Então, a preposição, ela fica ali no meio do caminho entre o verbo transitivo indireto e o complemento. É isso que eu preciso que você entenda. Então, quando eu digo eu preciso de você, esse de, que é o Joey aqui, é a preposição. E o de você, você vai ser o objeto indireto, é o complemento desse verbo. Agora, se eu dissesse o seguinte, eu quero você, perceba que não tem preposição aqui. Quem quer, quer algo ou alguma coisa. Eu não falei a, eu não falei de, que geralmente eu falo, não falei para. Então, eu quero você, sem preposição, direto. Então, aqui a gente já vê o Ross e a Rachel juntinhos, não tem ninguém no caminho deles, não tem preposição que os separe, tá? Então, a gente tem o verbo transitivo direto, que não precisa de preposição, e a gente tem o complemento, que é o objeto direto. E aí eu já trago um macete para vocês, tá? Substitua mentalmente, né, ou escreva aí, se você estiver estudando, os pronomes por ele e ela. Se não for necessário nenhuma preposição, o verbo é transitivo direto. Ou seja, né, não tem preposição, não tem ninguém no caminho. Opa, trânsito direto, lembre-se disso. Nesse caso, se o trânsito é direto, nós usaremos os pronomes o e a. Então, o e o a são utilizados quando não há preposição e o verbo é transitivo direto. Verbo pede complemento com preposição? Pede. Então, o que a gente vai usar? Usaremos o lhe. O verbo não pede complemento com preposição? Usaremos o e o a. Então, vamos passar aqui para o papel. Ó. Por exemplo, eu amo. Vamos colocar o ele ou o ela. Você fala, eu amo a ela? Não. Você simplesmente diz, eu amo ela ou eu amo você, né? Que seria a forma correta. Eu amo você. Perceba que entre o amar e o você não tem preposição. Logo, a gente tem que utilizar o quê? O ou o a. Por quê? O o e o a são para verbos transitivos diretos. Beleza? Por isso é errado eu falar eu lhe amo. Porque o lhe só pode ser usado quando houver preposição. E o verbo amar é um verbo transitivo direto que não pede preposição. Então, o lhe ele funciona como uma forma indireta, que ele é um objeto indireto, ele precisa de uma preposição. Por exemplo, paguei a Tício. Quem paga, paga alguma coisa a... Olha só, fazia tempo que eu não falava, hein? A alguém. Esse a é uma preposição. Logo, paguei-lhe seria como paguei a ele, né? Da mesma forma que eu acabei de dizer ali no macete. Você substitui por ele e ela. Se houver a preposição, vai ser paguei-lhe, tá? Paguei a Luciana também, paguei-lhe, tanto no masculino quanto no plural, o lhe vai funcionar. E aqui eu já disse, né? Mas vamos repetir. Eu amo ela. Faz sentido eu falar eu amo ela? Fica ligado. Os pronomes pessoais do caso reto, presta atenção. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Lembra lá da tabela que a gente viu no comecinho da aula. Nunca ocupam a posição de complemento do verbo, a posição da Rachel. Lembra lá no macete que eu mostrei o macete com a Rachel sendo um complemento do verbo? Então, o Ross falava eu quero, né? Eu quero você. E aí, a quem ele queria? A Rachel, eu quero a Rachel era o complemento do verbo. Então, os pronomes do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, não exercem essa função. Por isso, tá? Eles conjugam os verbos. Então, por eles conjugarem os verbos e eles não exercerem essa função de complemento, eles não podem ficar ali como objeto direto ou indireto. Então, vamos lá. Eu amo ela. Vamos fazer essa substituição aí mentalmente. Eu amo ela. Não tem preposição, né? Não é eu amo a ela. Logo, objeto direto, tá? Não pede preposição. Só que o que eu acabei de dizer, que esse pronome, ele e ela, não pode exercer função de complemento do verbo. Eles não podem exercer o papel da Rachel, tá? Logo, nós somos obrigados a excluí-lo
e trocar por o ou a. Então, eu amo ela, errado, porque é um pronome pessoal do caso reto. O correto é o que, então? Eu a amo, eu o amo, e não eu lhe amo, porque o lhe é usado para objeto indireto. E agora a gente vai ver o emprego e a transformação, né, do o, do as, do os e do as, porque eles se transformam aí, vocês vão ver que a gente faz isso de uma maneira já muito intuitiva no dia a dia, mas existe uma regra, né, aquela regra que já está internalizada, mas apenas para lembrar. Em verbos terminados em vogal, os pronomes o, a, os, as não se alteram. Então, chame-o agora, chame ele agora. Então, chame-o agora. Esse e é uma vogal, logo o. Chame-o agora. Vai ficar igualzinho. Quem chama, chama alguém. Verbo transitivo direto. Lembre-se de que não tem preposição, por isso a gente está utilizando o o. Deixei-a mais tranquila. Seria deixei ela mais tranquila. Termina com vogal, então só coloca o a ali do lado. O advogado requereu-a nos autos, no sentido de o advogado requereu a prova nos autos. Analisei-o detidamente. Analisei ele detidamente. Então, a gente tira esse ele e fica analisei o. Como acaba em i, e i é uma vogal, o fica ali do ladinho, bem bonitinho, sem se alterar, tá bom? Já os verbos terminados em R, S ou Z, essas consoantes finais se alteram para lo, lá, los e las. Exemplos. Encontrar, acaba em R, mais ele. Fica como? Encontrá-lo. Encontrá-lo é meu maior sonho. Fiz, acaba em Z, mais ele. Como fica? Tira o Z e vai ficar filo. Estranho, né? Mas muito elegante. Filo porque não tinha alternativa, no sentido de fiz ele. Buscar mais eles. Buscar-los. Você tira o R e coloca ali o lo ou los, né? Quis, acaba em S, mais ele. Fica como? Fica quilo. Quis mais ela. Fica como? Quila. Pode parecer estranho, mas esse negócio existe. Estou falando para vocês. E em verbos terminados em ditongos nasais, an, en, on, os pronomes o, a, os e as alteram-se para no, na, nos e nas. A gente já faz isso de maneira intuitiva, só estou mostrando a regra aqui para vocês se guiarem na hora de estudar. Então, exemplos. Chamem-no agora. Põe-na sobre a mesa. Põe ela sobre a mesa, a gente tira esse L e fica põe-na sobre a mesa. Dão mais ele, fica dão-no. E pediram mais ela, fica pediram-na, tá? Que é esse ditongo nasal. Então, a gente já viu que é objeto direto e indireto. A gente já viu quando usar o a, o lhe. Nós já vimos as 3 regras de transformação dos pronomes, né? Então, quando ele vai ficar só o o, o a, quando ele vai se transformar em lo ou na, tá? Se você, por acaso, se perdeu aí, volta na aula, anota, assiste pausadamente. E eu quero que você tenha tudo isso em mente, porque agora a gente vai para a segunda parte da aula, porque nós veremos a colocação dos pronomes, que é o nome dessa matéria, tá? Essa introdução é importante para você se situar. Então, a gente tem a próclise. A gente vai ver essa primeira regra que se chama próclise, que é a colocação do pronome antes do verbo. É a mais usada, principalmente na linguagem informal. Então, a próclise vai ser usada quando? Quando o verbo estiver precedido de palavras que atraem o pronome. Então, a próclise acontece quando houver determinadas palavras que puxam o pronome. Vamos aos exemplos para ficar mais claro. Então, quais são as palavras que atraem o pronome? 1. Palavras de sentido negativo. Não, nunca, ninguém, jamais. Então, eu digo o seguinte, não se esqueça de mim. Esse S, esse C aqui, não se esqueça de mim, vai ficar dessa maneira porque temos o não, a palavra negativa. Então, não é não esqueça-se de mim, é não se esqueça de mim, porque o não puxa.
Jamais me diga o que fazer, o jamais puxa também. Advérbios ou expressões adverbiais. Então, agora se negam a depor. Agora, nesse momento, o advérbio. Ainda me pergunto se fiz a escolha certa. O ainda vai puxar também a palavra ali, vai puxar o pronome. Regra 3. Orações iniciadas por palavras interrogativas e exclamativas. Então, perguntas, né, ou exclamações. Quem te perguntou? Não é quem perguntou-te, é quem te perguntou, porque é uma pergunta. Que Deus o acompanhe, uma exclamação. Então, não é que Deus acompanhe-no, é que Deus acompanhe-o, perdão. É que Deus o acompanhe. Conjunções subordinativas, então conforme, quando, assim e assim por diante. Então, quando me deitei, já era tarde. Quando o sujeito contém a palavra ambos ou um pronome indefinido. Então, ambos se apaixonaram, ambos vai puxar. Todas a viram pela manhã hoje. Todas puxam o pronome. Poucos te deram a oportunidade. Vai puxar o pronome também. E com pronome demonstrativos. Então, isto me deixa muito feliz. O isto vai puxar o pronome, conforme vocês estão vendo aqui no slide. Todas as palavras que estão em vermelho aqui, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, demonstram que eles são o fator de próclise, tá? 7º fator de próclise, quando o verbo está no futuro e o sujeito está expresso. Então, ele se aproveitará da ausência do chefe. Então, pronome vem para frente. Quando há gerúndio regido pela preposição em se tratando de direito penal, ele é péssimo. Então, não é em tratando-se, é em se tratando de direito penal. Quando há pronome relativo, então esse que aqui ele está exercendo a função de um pronome relativo, a qual vai puxar também o pronome. A aluna que me mostrou a tarefa não veio hoje, então aqui também o pronome vai ficar na frente. E a gente tem a mesóclise, né? A tão famosa mesóclise. Alguns a odeiam, outros amam, enfim. O que eu posso te dizer é o seguinte, existe uma regra para a mesóclise. A mesóclise ela não é tão utilizada, inclusive eu lembro de uma palestra do professor Pasquale Cipro Neto, em que ele falava que só se usa hoje mesóclise em convites de casamento, né, e formaturas de faculdade. Então, eles até brincavam, né, que a mesóclise é arcaica, enfim, mas há autores, né, que falam que a mesóclise não faz parte, né, do arcaísmo, que a mesóclise está ali, e eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente, só para vocês se situarem, né, e se quiserem, né, façam uso da mesóclise. Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, contanto que esses verbos não estejam precedidos de palavras que exijam a próclise. Vocês vão notar que a próclise ela sempre vai prevalecer. Então, se houver uma palavra negativa, por exemplo, a regra vai ser a próclise. Ah, não tem próclise. Ah, então vamos para a mesóclise, vamos ver se encaixa aqui. Então, eu me calaria se fosse preciso. Como vai ficar? Lembrando que a mesóclise é o pronome no meio. Então, calar-me-ia se fosse preciso. Eu me calarei se for preciso. Como ficaria? Calar-me-ei se for preciso, tá? Inclusive, eu acho muito bonita, tá? Em alguns casos é necessário que você utilize, mas há outras maneiras aí de escrever e aí também fica ao seu critério. E, por fim, vamos à ênclise, tá? A última regra de colocação pronominal. A ênclise é muito simples, porque a gente já viu a mesóclise, a gente já viu a próclise, e o que não estiver encaixado aí vai vir para a ênclise. A ênclise é usada quando a próclise e a mesóclise não forem possíveis. Então, quando o verbo estiver no imperativo afirmativo, aquele modo que representa uma ordem. Quando eu avisar, silenciem-se todos. Então, silenciem-se todos. Perceba aí que o pronome fica depois do verbo. Quando o verbo estiver no infinitivo, então não era minha intenção machucar-te. Ou ainda, viver é apaixonar-se.
E aí a gente vê o verbo apaixonar no modo infinitivo, né? Aquele modo original. Quando o verbo iniciar a oração, vou-me embora para Pasárgada, né? Então, quando eu falo vou-me embora, você já sabe que comecei a frase, o pronome fica depois do verbo. Amo-o mais que tudo. Então, o pronome também fica depois do verbo. Começo de oração, inclusive, isso vale, né, para vírgula. Depois da vírgula, a gente usa aí a regra da ênclise também. E, inclusive, é a próxima regra sobre a qual iremos falar. Quando houver uma pausa antes do verbo. Então, se eu passo no concurso, pausa, vírgula, mudo-me hoje mesmo. Quando o verbo estiver no gerúndio, recusou a prova fazendo-se de desentendida. Então, verbo no gerúndio, também vai haver a próclise, a ênclise, lembrando que se a próclise não for possível, tá certo? Povo, é isso por hoje, tá? Façam os exercícios, treinem muito. Essa matéria tem muitas regrinhas, principalmente ali na próclise, mas eu tenho certeza de que vocês vão se orientar, que vocês vão estudar e vão arrasar aí nas petições usando aí a colocação pronominal. Um abraço e até mais!